Ficou segunda às 17 horas. Sim. Amanhã. Boa noite a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Tombos, declaro aberta a sessão. 7ª sessão extraordinária /2025. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. A todos que estão nos assistindo. Temos a presença de 8 vereadores. A vereadora Carol Bianchini justificou sua ausência, né, por motivo de saúde. Pequeno expediente. Não há nada para constar. Grande expediente. Não há nada para constar. Segunda parte, ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes do seguinte projeto. Projeto de lei número 016/2025, cria o cargo de profissional de apoio escolar no quadro da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Lembrando que as comissões permanentes orientaram o voto favorável ao projeto por maioria, sendo que a vereadora Vânia apresentou voto separado. Votaram a favor os vereadores Carlésia Negri, Carlinho Pedra Bonita, Everaldo Bianchini, Maico Lazzaroni, Amanda Lazzaroni. Votaram contra os vereadores Vânia Bianchini e Marcelo do Couto. Cadê os inscritos? Com a palavra a vereadora Vânia Bianchini. Boa noite. Está ligado aqui? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores e vereadoras, população de Tombos, senhores e senhoras presentes. Temos aqui a presença do Dr. Manuel Tadeu e do senhor irmão do vereador Gentil. Senhor Gentil. Michel Lazzaroni, que já foi presidente dessa casa. Desculpe-me, Michel, eu fui sua professora, né? Esqueci o seu nome. E demais pessoas presentes aqui na nossa casa. Bom, eu quero fazer um comentário rápido sobre o projeto que acabou de ser aprovado nesta casa. Eu votei contra o projeto e quero explicar por quê. Porque muitas das vezes nós fazemos as reuniões das comissões, ou na sua maioria, né? E como elas não são publicizadas ainda, elas serão, os ouvintes, as pessoas não entendem aquilo que nós estamos votando e por que estamos nos posicionando contra ou a favor. Bom, o projeto em tela, o projeto número 016,
que cria o cargo de profissional de apoio escolar no quadro da Secretaria Municipal de Educação, ele apresenta, a meu sentir, alguns desvios de finalidade. E um desvio principal no que tange o estabelecimento do que é o cargo, a exigência de escolaridade, o valor salarial. Mas a gente entende que, segundo como foi dito aqui pelos demais colegas vereadores, demais vereadores dessa casa, essa redução salarial tem a anuência, né, dos profissionais da área, coisa que penso que deveria ter sido repensada um pouco mais. Bom, mas quais são os pontos dessa minha divergência? Além de apresentar, ele trazer o profissional de apoio com uma escolaridade acima daquilo que é exigido na lei brasileira de inclusão, porque a lei brasileira de inclusão ela só determina a função, ela não determina a escolaridade. Então existem várias leis que são feitas e que elas deixam muitas brechas, e essa é uma delas. Existe a tipificação do profissional, que é o profissional de apoio, mas não, a única determinação que a lei diz é que esse indivíduo ele terá a função de auxiliar na alimentação, na higiene, na locomoção de alunos com deficiência, com necessidades especiais. Mas ela não diz qual é a exigência de formação. E aí, em posse dessa situação que a lei não apresenta de forma clara, o município de Tombos apresenta um projeto de lei criando o cargo de profissional de apoio escolar, mas exige uma escolaridade típica do professor, típica do pedagogo, típica de um indivíduo formado em licenciatura e inclusive com educação especial na sua titulação. Então, a meu sentir, eu votei contra o projeto, em detrimento a essa situação. Existem pareceres favoráveis, mas eu penso que tal atitude, ainda mais somada ao valor salarial, que tira esses profissionais de um salário de mais de R$3.000 e traz esse profissional para R$2.600, que era R$2.000, diga-se de passagem, em projeto anterior, ele desvaloriza de forma significativa esse profissional da educação. E nós, servidores da educação, estamos vindo numa toada nos últimos tempos, seja ela em âmbito estadual ou em âmbitos municipais, de uma desvalorização significativa. E esse projeto, ao ser aprovado, ele desvaloriza mais uma vez esses profissionais. Desculpem-me, profissionais, se vocês aprovaram, aceitaram e concordaram. Eu penso que é um direito de cada um de vocês, mas é meu direito também não concordar, e por isso me manifesto contra. Por isso fiz um relatório de vista do projeto, contrário à aprovação do projeto. Não que ele não pudesse ser aprovado, mas qual cargo realmente o município queria criar? O cargo de apoio ou o cargo de professor de apoio? Há uma diferença muito significativa nas duas funções. Porque o profissional de apoio não tem obrigação de apoio pedagógico. Foi colocado no artigo 9º como essa obrigação, mas ele não tem. A lei brasileira de inclusão é muito clara: auxiliar na alimentação, higiene, locomoção de alunos com deficiência. Não preparar e ajudar na estrutura pedagógica. Lógico que todo profissional da educação, seja ele o que faz a merenda, que limpa o banheiro, ou que está em sala de aula, o professor, o pedagogo, o especialista, todos comungam de uma lógica educacional unida. Todos têm como objetivo principal a aprendizagem desses alunos e o bem-estar desses alunos. Mas, em contrapartida, esse processo de desvalorizar também a estrutura do profissional, a sua formação, exige uma formação muito significativa para uma prestação, para um salário que o denigre em termos profissionais.
Então, por isso a minha observação, por isso o meu parecer, por isso o meu voto contrário à aprovação do projeto. Seria extremamente interessante se o projeto tivesse sido complementado nesses aspectos. É uma pena, mas, né, a nossa observação é apenas nesse sentido. Também, um outro caso, um outro ponto importante, foi solicitado pelos profissionais da UENG que as casas legislativas do Estado de Minas pudessem apoiá-los na luta deles contra a aprovação de um projeto de lei que está inserido dentro do PROPAG, que desvirtuará, que eliminará toda a prestação de serviço da educação superior na nossa região. Esse pedido, os profissionais da UENG estiveram aqui, explicaram para os vereadores, para a comunidade, qual era o intento, qual era a luta deles. Eu manifestei em várias reuniões aqui o pedido, apresentei também hoje no grupo da casa o pedido desses profissionais, mas, infelizmente, a Câmara de Vereadores de Tombos não acatou o pedido e não fez um ofício à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedindo a exclusão do projeto que afeta de forma diretamente a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem sede em Carangola, como em várias outras cidades do Estado de Minas. É uma pena, mas eu penso que, independente da nossa participação, eles serão vitoriosos. Por quê? Porque a educação pública não pode perder essa entidade prestadora de serviço educacional tão relevante para a nossa sociedade, para a sociedade de toda a nossa região. Vários prefeitos, vários vereadores, várias câmaras da região, inclusive de outro estado, do estado do Rio, do estado do Espírito Santo, que fazem parte dessa região nossa, manifestaram apoio e a luta em defesa da UENG. Então, apresento aqui esses dois protestos e essas duas explicações relacionadas a esses dois fatos. Muito obrigada, boa noite, e era isso que eu gostaria de falar. Antes de eu passar a palavra ao vereador Amanda, quero cumprimentar, né, o doutor Tadeu, né, o nosso ex-vereador da casa. Seja sempre bem-vindo a essa casa do povo, essa casa que tem tanta honra de receber o senhor aqui. Ao senhor Gentil também, que está aí, e ao nosso secretário Michel Lazzaroni. A todos três é um prazer imenso receber vocês nessa casa, e um orgulho também de estar aqui recebendo os dois ex-vereadores, o Dr. Tadeu e o nosso secretário Michel Lazzaroni. Passando a palavra para a vereadora Amanda Lazzaroni. O projeto é um projeto, né, que cria o cargo de profissional de apoio escolar, que tem como função auxiliar o professor regente de turma a desenvolver na escola a inclusão pedagógica e social dos alunos com deficiência, né? E são feitas várias atribuições no artigo 9º, que deverão ser realizadas juntamente com o professor da sala. É um cargo com a carga horária de 25 horas semanais, com salário de 2.600, com a escolaridade exigida, formação em pedagogia ou a licenciatura em educação especial ou inclusiva. Já vimos assim várias decisões no STF, né, que havendo a justificativa pode se exigir o cargo maior, como está se exigindo. E colocar, né, ao meu ver, o cargo médio seria assim retroceder, pois essa casa está aqui para ouvir as pessoas. E foi atendido um pedido dos pais
e dos profissionais, né, colocar exigir essa escolaridade, né, a pedagogia e a licenciatura em educação especial ou inclusiva. Será feito um processo seletivo simplificado, com a classificação de cada profissional, com a pontuação dos cursos apresentados, como está descrito também no projeto. Eu quero deixar também registrado que o prefeito Tiago fez uma reunião com os profissionais da área, onde todos concordaram, né, com a situação do salário, com as atribuições, e algumas considerações que me enviaram também sobre o projeto. Alguns professores conversaram comigo. Eu conversei com a Fabrícia, né, e com a assessoria. Essas considerações elas vão ser colocadas no edital, né, vão ser acrescentadas no edital. Então, dessa forma, eu já adianto aqui o meu voto favorável ao projeto. Com a palavra a vereadora Carlésia Gonçalves. Senhor presidente, peço licença para falar aqui da mesa. Concedida. Boa noite a todos, meus pares, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão presentes nessa casa. E nas comissões o meu voto foi favorável. E o mais interessante é que esse projeto foi feito, né, em cima de pedido dos pais, dos professores, com um acordo, né? E a grande preocupação dos pais era a qualidade, né, do ensino para os seus filhos. Então, foi em conversa acordada que foi feito esse projeto. E quanto mais qualificação, é melhor o aprendizado, né? O que se pede aqui é um profissional de apoio escolar. E quanto ao salário, o salário é ainda o melhor que tem na região, né? É o maior. Segundo, eu acho que é Pedra Dourada. E foi em comum acordo de ambos. Foi bom para todos. Então, o meu voto vai ser favorável a esse projeto. Com a palavra, o vereador Marcelo do Couto. Só um minuto. Certinho? Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite quem está em casa. Eu gostaria de falar sobre esse projeto desde lá do começo, desde janeiro de 2025. Quando ele chegou aqui, a gente ainda estava de recesso, né? Nem tinha começado ainda o ano legislativo, né? E logo que ele chegou, ele causou um furor na cidade, ele causou um temor muito grande na cidade, porque o projeto era de ataque muito grande à educação especial em Tombos. Ele retirava muito da qualidade da educação, né? Ele trazia uma carga horária menor, errada, ele trazia um salário de R$2.000 muito abaixo do que era, mudava uma série de coisas que os mediadores até então faziam, né? Atribuições e responsabilidades que os mediadores faziam, e graças aos mediadores, graças aos trabalhadores e às mães que se mobilizaram em janeiro, né? No comecinho de fevereiro teve aqui uma reunião chamada por eles, que foi discutido isso, né? Esteve aqui secretária de Educação, representante da Educação, o senhor prefeito, também teve, estava bonita, a casa estava cheia, tinha aqui mais de 20, 30 pessoas, né, de pais, mães, as mães atípicas, né, a Associação de Mães Atípicas. Foi interessante, foi bacana, algumas horas emocionantes, inclusive quando algumas mães falaram de como a vida é difícil e é sofrida para quem é mãe atípica, né? Houve uma fala muito infeliz de uma profissional da educação que revoltou muito as mães, né? E surpreendeu, me parece que surpreendeu o executivo até.
E após aquela reunião de muito sucesso, após a mobilização das mães e das mediadoras, e só delas, é que então o executivo disse que mexeria no projeto porque viu que tinha vários erros, né? E aí foi feita a mudança do projeto e agora ele entrou, tem 2 semanas ele entrou aqui para a gente votar. Eu gostaria primeiro de dizer o seguinte: só os profissionais, só as mediadoras foram consultadas sobre o projeto. Quer dizer, sobre o projeto não. As mediadoras foram consultadas sobre o salário e as atribuições. Bom, isso é o que dizem. Por quê? Primeira coisa, nesta reunião só tinha o executivo, a Secretaria de Educação e as funcionárias. Não tinha nenhum outro vereador, porque foi feito no mesmo horário, propositadamente, no mesmo horário que uma reunião da Câmara, para que nenhum de nós pudéssemos estar lá, e também não foi levado em conta o sindicato e nenhuma associação responsável, um advogado, seja lá o que for. Eu gostaria só de dizer uma coisa: acordo desta forma não é acordo. Por quê? A gente não sabe quais foram os termos. A gente não sabe o que foi ofertado. Até porque, para quem está ficando desempregado, qualquer oferta que você quiser, as pessoas abraçam, desesperadas. Então, não há nada de certo nisso. Certo? Gostaria de deixar bem claro isso. Não é justo e não é transparente. Todo mundo sabe que quando se faz acordo em patrão e trabalhador, o patrão fala o que quer e o trabalhador, infelizmente, abaixa a cabeça, né? Porque ele não tem um sindicato, ele não tem um advogado, ele não tem um vereador, né? No caso do servidor público, ele não tem ninguém para lutar por ele ali dentro. Mas beleza, aceitamos, porque depois desta reunião, né? Essa dita reunião, esse dito acordo, os profissionais se acalmaram, os pais também se acalmaram, mas aí, quando o projeto chegou aqui, eu e a vereadora Vânia, 2 professores há mais de 20 anos, né, percebemos uma série de erros. Né? Existe um problema que eu não sei o que acontece, que os projetos são mal elaborados, mal escritos, não sei quem está fazendo isso, porque o primeiro era péssimo, uma redação horrível. Eu acho que pegaram um aluno do 6º ano para fazer o projeto, de tão ruim que estava, né? Esse parece que veio um pouquinho menos pior. Na verdade, o projeto acertou na carga horária, acertou, né, de acordo com o salário que foi acordado aí nessa reunião, estranha, sem transparência, mas ele erra numa série de outras coisas. Ele tem redução de salário, ele tem retirada de direitos, ele tem precarização da educação, ele tem desvio de finalidade, ele tem insegurança administrativa e o pior para a prefeitura, ele tem insegurança jurídica. Por quê? Provavelmente os profissionais que quiserem, mais uma vez, ao longo destas contratações, podem acessar juridicamente a prefeitura, porque tem uma série de erros, alguns erros constitucionais, alguns erros contra a lei de educação nacional. Então, assim, infelizmente, a gente apontou os erros, eu e a professora Vânia apontamos os erros, não houve por parte do Executivo nenhuma tentativa de corrigi-los, pelo contrário, estamos aqui votando às pressas nos últimos minutos, né? Mas não tem importância. Eu, vereador, professor, há mais de 25 anos, 26 anos, né? Estou fazendo agora em 2025, comecei em 99.
Apontei erros, aponto os erros, vou sempre apontar, apesar de saber que ele vai ser aprovado, porque aqui são maioria e não estão preocupados com esses erros apontados por nós, deixo aqui, né, a minha insatisfação com o projeto e, infelizmente, dizer que os vereadores têm que pensar, não basta apenas os profissionais terem aceito o acordo. A gente não sabe o acordo como foi feito, é o que eu falei. E pelo apontado aqui, inclusive, no parecer da vereadora Vânia, que se desdobrou, fez um parecer sobre o projeto, um parecer que está muito bem elaborado, está muito bem embasado, não dá para votar a favor deste projeto em hipótese nenhuma. Nem pelo que ele pode fazer de ruim para a educação do município, nem o que ele pode fazer de ruim para a educação dos jovens e crianças especiais da nossa cidade. É uma pena, mas deve ser aprovado, né? Somos minoria aqui, vota-se conforme o partido, não conforme o que está na lei, né? Independente dela ser boa ou não, as pessoas votam, direito delas votarem sim ou não, mas que fique bem claro, eu, Marcelo, professor Marcelão, não voto neste projeto porque ele é péssimo para a educação, para os jovens especiais, para as mães e para as famílias dos jovens. É triste porque a gente vê que a educação nesse país cada vez mais é colocada de escanteio. Cada vez mais a educação é debatida por pessoas que não são da educação. Cada vez mais quem decide a educação são pessoas que não são da educação, não entendem de educação e votam apenas por uma questão ideológica e política. É uma pena. A educação de Tombos é boa, mas fazendo desse jeito, a gente precariza, a gente reduz essa qualidade. Eu deixo um grande abraço às mediadoras, às mães atípicas, vocês foram valentes e só não está pior hoje porque vocês lutaram. Parabéns para vocês. Mas fica aqui o meu voto negativo de protesto a um projeto tão ruim. Boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Maico Lazzaroni. Boa noite a todos, membros aqui vereadores, ao doutor Tadeu, ao Gentil, especial ao meu irmão que já presidiu essa casa. Temos um projeto muito importante aqui para o nosso município, que hoje eu sou professor em outra cidade e vejo essa diferença, falando da parte financeira. Os professores lá recebem, profissionais de apoio, recebem bem abaixo dos profissionais aqui de Tombos. Então, gente, o nosso prefeito teve a reunião aqui, essa convocação das pessoas, dos pais e dos profissionais, e teve o pedido, né, de todos, que se mantesse essa formação de professor apoio, profissional apoio, perdão, me confundi aqui. Essa formação de pedagogia e educação especial, e foi mantido. Sobre essas atribuições do projeto, eu vejo compatível com a função de profissional apoio. Não vejo desvio de finalidade na exigência dessa formação a nível superior, pois o STF manteve a exigência do curso superior completo para o técnico do Ministério Público. Certo? Então, não vejo nada demais nisso. E também esse pedido dos professores para que o salário não fosse aquele do último projeto de R$2.000, bruto, né?
também foi atendido pelo prefeito, certo? E vale destacar que Tombos, gente, eu falei da cidade que eu trabalho hoje, ainda terá o maior salário dos profissionais apoio de toda a região. Realmente a gente também tem que exaltar o prefeito e também os professores que cobraram essa formação. E falando ainda do projeto, no projeto é claro que a responsabilidade total é do professor regente. O profissional apoio vai estar lá fazendo o quê? Auxiliando esse professor. Também, hoje o nosso município tem uma educação diferenciada. Tem que exaltar esses profissionais de apoio que estão fazendo esse belíssimo trabalho e que nunca serão desvalorizados pelo nosso prefeito. Gente, olha o que alguns vereadores falaram. Falaram que os professores estão sendo desvalorizados a nível municipal e estadual. Estamos esquecendo do nacional. Então, nacionalmente, realmente, também está deixando, nacionalmente, o nosso governo federal está deixando muito a desejar. Nesse projeto apresentado primeiramente pelo Executivo, teve vários erros mesmo. Alguns erros que foram corrigidos e agora está prontamente para a nossa aprovação, né? Eu estou de acordo com os pareceres das comissões e vou deixar meu voto favorável a esse projeto. E não tem a questão política, não. Do mesmo jeito que a gente não iria aprovar o primeiro projeto apresentado, já que teve essa mudança, agora a gente vai aprovar. Não tem questão política, não é ninguém aqui é leigo, todo mundo, apesar de muitos aqui não serem professores, né, tem conhecimento, gente, porque ninguém aqui é burro, não. Não tem nenhum burro aqui, não. Eu sou professor também, sou professor há 13 anos, e sei da importância de todos. Quero reforçar com vocês aí, pais, profissionais de apoio, que estou de portas abertas para ouvir vocês e quaisquer dúvidas. E conte comigo por que precisar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador e vice-presidente dessa casa, o vereador Carlinhos Pedra Bonita. Boa noite, presidente, o excelentíssimo presidente dessa casa, Sidney Oliveira, aos meus pares, ao ex-vereador desta casa, doutor Manuel Tadeu, ao ex-vereador Michel Lazzaroni, o ex-secretário da Agricultura de Tombos, e também presidiu essa casa como presidente, e ao senhor Gentil, que está aqui, aos ouvintes que estão nos ouvindo em casa, e muitas coisas foram respondidas aqui, e como eu falo, todos nós temos nosso posicionamento, nosso conhecimento, nossas avaliações e o nosso voto. Eu votei muito, eu como relator do projeto, votei muito tranquilo sobre a questão do meu voto, e onde eu fui acompanhado pelos meus pares, e dizer que nenhum de nós aqui deixamos de lado esse projeto, um projeto tão importante, onde foi criado o cargo cargo de profissional de apoio escolar, e a gente sabe a importância que é muito grandiosa para os nossos alunos. E nesta casa, quando teve a primeira reunião, foi muito acalorosa, a gente sabe, e realmente, né, a gente teve uma preocupação muito grande, onde a gente ouviu os pais, e os pais pediu para nós a formação dos profissionais que se mantivesse. Nós preocupamos também com a questão dos professores, na questão financeira, porque a gente sabe que nunca é bom perda financeira de salário, onde nós 5 vereadores aqui, naquele momento, procuramos o nosso prefeito, o presidente Sidney, o Michael Lazzaroni, a Carlésia, o Everaldo, procuramos o prefeito e conversamos com ele. E o prefeito nos atendeu da melhor forma possível,
e também com muita preocupação sobre o questionamento que foi posto aqui sobre o projeto, e disse para nós vamos solucionar a situação. Onde ele fez uma reunião com os professores e, junto aos professores, acordaram da melhor forma possível para se fazer e trazer a esta casa a solução que veio a calhar muito bem para nós, vereadores dessa casa, porque a gente sabe que foi feito um acordo com muita responsabilidade, onde ainda, e valorizando o professor, ele ainda se manteve o melhor salário da nossa região, ao cargo de apoio escolar, onde preocupou também com o aluno, que ele não teve perda, onde os pais foram atendidos da forma que pediu, da forma que exigiu na questão, cuidado, para não manter uma educação que caísse o nível, e não se caiu. Nós temos profissionais nesse município, profissionais competentes, profissionais que vão desempenhar um trabalho maravilhoso, que já desempenham um trabalho maravilhoso. Aqui nesta casa mesmo, nós temos a vereadora aqui, que já trabalha, a vereadora Amanda. Nós temos o Mai, que trabalha em outro município também, que é professor, e eu acho que todos os professores, temos a Vânia Bianchini, que é professor, e tem o Marcelo, que é professor. Eu acho que todo professor, quando entra na sua sala de aula, ele desempenha o seu melhor papel. Isso eu garanto que todo profissional, ele, quando chega ao seu trabalho, ele tenta desempenhar o melhor papel, que ele saia dali sabendo que ele fez o melhor dele, deu o melhor dele para aquele posicionamento. Então, realmente, nós nunca deixamos esse projeto de lado. Nós ficamos muito preocupados. Nós buscamos solução junto ao prefeito, onde o prefeito nos atendeu, onde atendeu o grande anseio das partes. Garanto a todos os pais que não vai ter perda. Garanto aos professores que a perda, o pouco da perda salarial, mas ainda se manteve um salário digno, onde eles sabem, eles ficaram acordados que para eles também não foi ruim se manter esse salário. Onde também eles pediram, e eu sei que eles conversaram com o prefeito, onde chegaram a um acordo que estaria bom esse valor financeiro. E uma coisa eu falo, perda salarial, gente, quem não está tendo nesse país hoje? Quem? A maior perda salarial desse país, e que é assim, uma coisa muito triste que eu falo, é quando nós profissionais aposentamos. Isso é uma perda salarial. Nós perdemos mais de 30% a 35% dos nossos ganhos. Um país que ainda não se respeita o profissional que trabalha, onde a gente sabe que a maior perda de qualquer profissional é quando aposenta. Porque enquanto nós estamos na ativa, a gente busca ainda a melhorar os nossos valores, a gente sabe que temos condições de buscar um pouquinho a mais para ter um salário melhor. Então a gente tem que rever muito isso, porque não é só uma classe, duas classes, são várias classes que realmente perdem. Mas aqui nesse município, o prefeito teve um cuidado muito grande, e um cuidado muito grande e uma preocupação muito grande, ainda de manter o melhor salário. Então, eu como relator, eu votei muito tranquilo, porque foi acordado, igual eu falo, só quero posicionar dessa forma, foi acordado entre as partes. A preocupação foi muito grande. Então, eu como relator, votei sim a favor do projeto, e também tem uma coisa, buscamos outros entendimentos, respeito e entendimento de todos os vereadores, mas nós buscamos outros entendimentos, onde a gente viu que até o STF, quando você tem uma formação para um cargo, mas se você tem uma formação maior para aquele cargo, o STF entende que é tudo muito legal perante os posicionamentos de juízes que julgam e votam. Então, respeito
todos os posicionamentos. Mas esse é o meu posicionamento. E sou a favor do projeto. Uma boa noite a todos. Peço ao vice-presidente da casa, Carlinho Pedra Bonita, que assuma a presidência. Quero desejar uma boa noite a todos. Faço das palavras dos vereadores as minhas sobre a questão do projeto, onde foi feita a reunião. Os mesmos que estão lá como profissional foi acordado isso. Repetindo aqui novamente, eu acho que o respeito dentro dessa casa ele tem que ser mútuo e cada um eu acho que tem que assumir a sua própria cadeira e responder por ela. Desmerecer os seus pares é muito difícil, sabe por causa de quê? A mim ninguém vai me desmerecer porque eu vim do morro mesmo. Então, se for para me dar resposta, eu vou dar mesmo. Não é porque eu respeito a cadeira de presidente, mas a resposta eu tenho ela na ponta da língua, porque eu não nasci para me ser desmerecido e nem desmerecer a ninguém, porque eu aprendi a cuidar da minha vida e largar a vida do outro. Eu acho isso vergonhoso para essa casa. Eu acho que os pares, eles têm afinidade e conhecimento de estar sentado em cada cadeira dessa e sabe a responsabilidade que adequam a dia e aos demais. O povo escolheu os 9 representantes e será o representante, também escolheu o prefeito da cidade e o vice também. Então eu acho que ninguém aqui está brincando e ninguém é criança de pré aqui. Eu acho que cada um tem o seu dever e a sua responsabilidade com o seu povo, que é a nossa cidade, que é em primeiro lugar. Gostei muito do vereador falar que gostou muito do relatório da vereadora. Eu gostei. Talvez ele aprenda, quando ele pedir vista nessa casa, ele aprenda a fazer o relatório e entregar aqui na mesa e não passar só por pedir vista, por pedir. Porque se for seguir um regimento da casa, o vereador que pede vista, ele tem que fazer um relatório. Por que ele está fazendo? E a vereadora está de parabéns porque ela cumpriu rigorosamente o que manda dentro do regimento da casa. Que o vereador gosta de cobrar, só que ele não gosta de ser cobrado, né? E crítica, todo mundo já sabe que ele ama uma crítica. Ele só não responde a pergunta que eu fiz. Cadê as emendas e qual bairro que ele vai atender, qual rua que ele vai calçar, qual quadra que vai ser beneficiada? As emendas que eu quero saber, aonde que estão as emendas que vão beneficiar a população, porque quem senta numa cadeira dessa, até quem talvez apoie ele, deve saber disso, que o vereador não pode só sentar nessa cadeira e receber o dinheiro, sendo que ele tem deputado que possa beneficiar um calçamento de uma rua, né, por uma cobertura numa quadra, ou qual bairro que ele vai atender, né? Isso é fato construtivo e o vereador e o povo está vendo isso, e o vereador tem que postar, tem que representar, né, o povo de Tombos, que ele é muito povo de Tombos, então ele tem que representar. O que ele entendeu do projeto, o que os vereadores entenderam do projeto, eu respeito a decisão de vocês. E vocês não entenderam ou o entendimento de vocês for contrário ao projeto, eu respeito vocês. Mas também peço que respeite as outras cadeiras também. Eu acho que cada um aqui não é doido, pegou o projeto e estudou, isso eu tenho certeza da responsabilidade de vocês. E enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, que eu estou nela, como eu estou nessa casa como vereador, eu vou sempre aqui, vou estar cobrando o respeito de cada um. E não vou, de maneira e hipótese nenhuma, deixar que me desrespeite ou desrespeite os pares aqui também. Eu acho que quem pede respeito tem que se dar ele primeiro. E respeito a gente não paga ele, a gente já nasce para respeitar as pessoas, né? Então isso é muito importante, o respeito, que eu sempre estou pedindo nessa casa. Né? Respondendo também a parte da vereadora,
é sobre o que a senhora pediu na casa. A senhora tem a liberdade de fazer, assinar e mandar para qualquer outro lugar que a senhora queira. Se os pares tiver de acordo a assinar, eles vão assinar. Se vocês também não tiverem acordo a não assinar, não vai. Só que passa uma impressão de exigência com a gente ali. Eu já falo com vocês abertamente que eu não vou assinar agora. Eu não vou assinar porque eu vim aqui, eu subi a secretaria, eu estou resolvendo, eu estou me empenhando no máximo aqui, porque eu procuro errar menos e buscar mais, trazer uma casa organizada com transparência a todos. Por isso, esse mês, que graças a Deus ele está aí, eu estou fazendo live aqui, representando essa casa aqui, todos os gastos, inclusive as diárias também dos senhores. E vou estar transmitindo isso para a população, coisas que nunca teve e terá, porque eu tenho que ser transparente com quem me colocou aqui, tem respeito dessas pessoas que saíram das suas casas para votarem em mim. Então é isso que eu deixo aqui, esse legado aqui, que os pares se estudaram, que bom, mas respeita os outros também. Opiniões vão ser divergentes mesmos. Cada um tem um entendimento. Então, respeite o entendimento dos seus pares, né? E respondam pela sua própria cadeira. Eu acho que se cada um respondesse pela sua cadeira e cada um levantasse dela e buscasse emendas para atender qualquer que seja o bairro ou comunidade, seria muito mais construtivo do que as críticas inconstrutivas para a população. Então eu deixo aqui essa mensagem e espero que de minha parte não haverá desafogo, porque eu não nasci para carregar desafogo de ninguém, eu nasci para fazer coisas que é certa, e assim eu serei aqui até o final do meu mandato, até quando Deus me permitir estar aqui. Eu tenho respeito das pessoas. E mais uma boa noite para todos. Em votação, o projeto de lei número 016/2025 cria o cargo de profissional de apoio escolar no quadro da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. Vereador Maico Lazzaroni, como vota? Vereador Marcelo do Couto, como vota? Sou contra os pareceres. Vereadora Vânia Bianchini, como vota? Sou contra, presidente, os pareceres. Vereadora Carlésia Gonçalves, como vota? Aprovo os pareceres. Vereador Everaldo Bianchini, como vota? Aprovo os pareceres. Vereador Carlinhos Pedra Bonita, como vota? Aprovo os pareceres. Vereadora Amanda Lazzaroni, como vota? Aprovo os pareceres. Também sou favorável aos pareceres. Meu voto é favorável. 6 votos favoráveis e 2 votos contra. Aprovados os pareceres. Quero desejar uma boa noite a todos, né? Engrandecer mais, né? Mais uma vez, é uma honra para mim e que eu esteja aqui um ex-vereador, que é o doutor Tadeu, que muito fez pelo nosso hospital, muito fez pela nossa cidade e muito trabalhou aqui com transparência nessa casa. Maravilhoso, para mim o senhor é um exemplo a ser seguido. O senhor Gentil também, eu tenho muita consideração a ele, pelo também a bagagem que ele tem de grande conhecimento. Ao nosso ex-vereador e ex-presidente da casa, que eu tive o prazer de compor a mesa
junto com ele, que é o Michel Lazzaroni, onde que a gente aqui sempre trabalhamos com transparência e levamos uma mesa justa, mesmo eu sendo da oposição, nós sempre estávamos aqui para trabalhar pela nossa cidade, que é o que eu estou aqui hoje. E não será diferente, mudando ou não. A minha cidade, eu sou Tombo, sou povo de Tombos, sou a voz do morro, sou a voz daqueles que são igual a mim. E isso, essa essência, ninguém vai me tirar. E eu procuro, antes de trazer as críticas, eu, graças a Deus, eu levanto da minha cabeça e vou atrás dos deputados para trazer soluções para aqueles que precisam no bairro. É o que eu sempre faço e é o que eu sempre estou fazendo. Então é muito difícil você criticar uma pessoa, sendo que você não estende nem a mão e não aponta para nenhum bairro. Então fica difícil. Eu acho que trazer o bem-estar e atender a necessidade do povo, eu acho que isso é uma honra para a gente que está sentado aqui, a gente se sente útil. E isso é muito importante para mim. Mas eu quero desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão sempre presentes aí nos assistindo. E declaro encerrada esta sessão.